Olha só que interessante, gente. Desde a virada do século, cada vez mais os carros, não só brasileiros, mas globais, especialmente Europa, Estados Unidos, China, Japão, começaram a intensificar os seus mimos tecnológicos. E isso sempre foi um bom argumento de venda para convencer o consumidor a trocar a sua lata velha por um veículo novinho em folha, que muitas vezes até pode se conduzir sozinho. Mas será que isso aí realmente está agradando o consumidor? Ou existe algumas rusgas, algumas dúvidas a respeito disso e é uma lua de mel que está se acabando? Sobre isso que nós vamos tratar hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, tecnologia é um tema sobre o qual eu pessoalmente sou muito interessado, para não dizer apaixonado, especialmente se equipa algumas coisas que nós podemos usar no seu dia a dia. O celular, o computador, mas nos últimos tempos cada vez mais essa sofisticação passou a equipar os carros, não só os topo de linha, até os mais comuns, mais os pé-de-boi, como se chama. E será que isso é uma coisa boa? Será que você nunca teve um problema que lhe impediu o seu livre ir e vir por causa de uma tal de engenhoca tecnológica? Eu já tive algumas vezes encrencas nesse sentido. E parece que os consumidores do mundo estão finalmente percebendo isso. Saiu uma pesquisa muito interessante, um levantamento de uma consultoria chamada JD Power. Nessa pesquisa, eles encontraram o seguinte: eles organizaram um ranking de problemas por 100 veículos e a funcionalidade que apresentou o maior índice de queixas foram aquelas funções, vamos dizer, comandadas pela voz. Foram 43,4 problemas por 100 veículos. Tipo aquele carro famoso da Tesla, esses carros automatizados. Faça uma curva à esquerda e o bicho não está nem aí, faz a coisa errada, não freia, não obedece o condutor, e aí dá um certo medo. Quem é que está conduzindo a gente? E também tem aquela questão, muita tecnologia, no início até legal pela novidade, mas tira um dos maiores prazeres que pelo menos eu tenho e muitas pessoas também, o de dirigir, especialmente numa estrada não congestionada, é claro. E gente, vamos lembrar, quer dizer, talvez grande parte dos espectadores do canal não lembrem disso porque não viveram isso. Lá no milênio passado, até os anos 90, até a entrada de 2000, nós tínhamos uma mecânica muito, mas muito simples. A desvantagem dela é que era muito mais poluente, os carros faziam mais barulho, consumiam mais combustíveis, mas por outro lado, muito, mas muito raramente nos deixavam na mão, a não ser que furasse um pneu, que é uma coisa comum até hoje, ou fundisse o motor, normalmente por relapsidão do proprietário que não trocava o óleo ou deixava o óleo secar dentro do motor. Isso acontecia, mas a questão era a seguinte: se ocorria um problema no carro, era muito mais fácil improvisar, era muito mais fácil fazer um enjambre e chegar ao destino e depois fazer a reparação correta. Eu já tive algumas aventuras nesse sentido. Uma vez eu estava indo de Porto Alegre, vindo para Brasília, lá perto de uma cidade que as pessoas que moram aqui nos arredores do Distrito Federal conhecem, perto de Cristalina, a 100 e poucos quilômetros de Brasília. Meu Uno, que eu andava para cima e para baixo do Brasil com ele, simplesmente rebentou o cabo da embreagem. Qual foi a solução que eu encontrei? Consegui engatar uma terceira e chegar até uma mecânica já em Brasília e arrumar o carro por alguns reais, não chegou a ser R$100 o conserto. Por outro lado, mais recentemente eu comprei um veículo mais modernoso, com um câmbio automatizado, e simplesmente no momento que esse câmbio deu problema, estava viajando com a minha filha e a mãe dela, numa viagem que seria para as férias, para uma semana de estação, nos primeiros 120 quilômetros o carro simplesmente acendeu uma luzinha no painel dizendo que o câmbio estava inoperante. E é automatizado, simula as marchas, é o tal do Dual Logic.
tive que chamar um guincho para voltar para Porto Alegre, só pôde sair no dia seguinte, não com o carro consertado. Isso aconteceu, gente, no final de 2022 e início de 2023. Ainda não consegui recuperar o contento do carro, não tenho confiança de trazer ele de Porto Alegre para Brasília. Fazendo uma conversão que estão sugerindo de automatizado para manual, parece que já estão dominando essa tecnologia nesse tipo de veículo, a coisa tende a melhorar. Até vou arriscar mais por diversão, mais por desafio, do que por necessitar mesmo, porque carro para dar encrenca, de vez em quando até é divertido, mas tem que ter a solução, a gente não pode ficar na mão. E essa intensidade de tecnologia que muito cliente está reclamando é a causa normalmente de problemas onde não existe, especialmente em rodovias, não existe como reparar. A única coisa que se pode fazer se tiver sinal de celular é chamar um socorro mecânico, chamar um guincho e esperar vários e vários dias para a reparação do veículo, porque precisa de peça daqui, peça de lá, normalmente não está disponível fora dos grandes centros. Então, talvez isso seja uma tendência, uma nova tendência, reduzir, pelo menos nas partes vitais do veículo, essa carga tecnológica tão elevada, no sentido de dar mais autonomia, mais segurança de autonomia para quem trafega profissionalmente ou até por lazer pelas estradas do Brasil e do mundo. Vamos pensar nisso, talvez seja uma nova tendência, como eu acabei de falar, e se for, pessoalmente, eu vou ficar muito feliz. Até estou com uma certa saudadezinha de desmontar o carburador do meu velho Opala, montar ele de novo para ver se ficou melhor. Nem sempre acontecia isso, muitas vezes piorava até, e eu tinha que procurar um mecânico que realmente conhecesse de carro, mas é aquela coisa, mexer em mecânica, pelo menos para mim era muito divertido, fazia algumas encrencas sim, mas não ficava na mão. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram do tema tratado, não esqueçam do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos e aquelas pessoas que ainda não são assinantes aqui do Fora de Curva, pô gente, vamos clicar ali para virar assinante, para monetizar o canal, para nós continuarmos a gerar informações e análises para vocês. Um forte abraço a cada um, até breve. Tchau, pessoal.